Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, na liturgia deste domingo, com o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, temos o início da Igreja de Cristo. Nós fomos o povo eleito para fazer parte da sua igreja, que é o corpo místico de Cristo. Como narram as leituras, os apóstolos estavam com medo e trancados em uma casa, pois sabiam que corriam perigo e tinham visto bem o que acontecera com Jesus. Mas Jesus tinha prometido que enviaria o Espírito da Verdade para que os acompanhasse sempre, para que pudessem ter coragem e perseverança de anunciar e ensinar tudo o que Jesus lhes havia ensinado. Nesse dia, o de Pentecostes, que significa o 50º, Jesus enviou o Espírito com forma de línguas de fogo, e esse Espírito os invadiu, os preencheu com o amor de Cristo e, como diz o texto, eles falaram em línguas diferentes. As várias nações ali representadas entendiam em sua língua de origem o que eles anunciavam. O significado desse falar em línguas nada mais é que falar na língua de Jesus, a língua do amor. Esse amor, quando existe na sua essência, independe dos dons que cada um tem, independe de sua raça, profissão, classe social. Esse amor traz a unidade, traz a paz entre todos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs,
Vamos pedir a Deus e ao Senhor Jesus Cristo que envie também o seu Espírito Santo sobre nós, para que possamos deixar também o medo de lado. Estando com o Espírito Santo, poderemos dar testemunho dos frutos do Espírito na nossa vida, que são a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Poderemos assim viver em comunhão, em unidade plena, porque somente no Espírito de Deus isso é possível. Porque o amor pleno é aquele sem cobiça, sem inveja, é o amor que perdoa, que ajuda, e essas atitudes todos entendem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam suprir